Nós precisamos uns dos outros. Por que Paulo vai enfatizar isso? Porque, como eu disse, havia pessoas que estavam valorizando dons, determinados dons, acima de outros. Havia pessoas que estavam se sentindo meio que deixadas de fora porque não tinham línguas e profecias como dons. E aí era importante que o apóstolo Paulo dissesse que todos os dons são importantes, que todos eles são necessários, que todos eles têm a mesma honra e que o alvo de Deus é que não haja divisão na igreja. São esses os pontos que nós vamos ver agora. Primeiro, que todos os dons são importantes, ele diz do verso 14 ao verso 20. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Está falando aqui que todos os dons espirituais são importantes. Ele diz no verso 15, se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. O pé pode dizer assim, rapaz, eu tenho uma tarefa muito chata. Eu vivo encostado no chão, pegando sujeira, fico com chulé, cheio de doença. Eu queria ser como a mão. A mão é nobre, ela agarra as coisas, leva as coisas para a boca, ela é uma extensão da mente para realizar coisas, e eu sou um miserável de um pé. Mas como eu queria ser a mão. Então, mas Paulo está dizendo, mas se o pé disser isso, mesmo que ele diga isso, não deixa de ser do corpo, continua sendo parte do corpo, mesmo que ele se sinta assim. No verso 16, mesma coisa, se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Tipo assim, né? Eu ouvi dizer, mas rapaz, como eu queria ser olho, eu vivo cheio de cera, meu dono fica me coçando, o olho é que é nobre, é bonito, né? Eu queria ser o olho, mas nem por isso ele vai deixar de ser parte do corpo. Aí ele pergunta, no verso 17, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Imagine você que, em vez de um corpo, a gente fosse um olho de 70 quilos. Já pensou? Um olhão assim, não é? Com aquela pestana batendo assim, os cílios batendo, piscando assim, um olho. Já pensou? Você queria ser isso? Era a igreja de Corinto. Só tinha um dom para ela. A ênfase era só naquilo ali. Por isso que Paulo está enfatizando a importância de todos os membros. Todos eles são importantes. Todos eles têm uma função. Imagine se o corpo fosse um olho. Ou pior, ele diz no verso 17, né, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Já pensou um corpo, uma orelha de 80 quilos? Você queria ser uma orelha de 80 quilos? O corpo humano, a variedade faz com que o nosso corpo seja bonito, a variedade de membros, a gente vê a riqueza de Deus, a sabedoria de Deus, a maneira como Ele fez o design do nosso corpo. Assim também a igreja, há dons distintos, dons diferentes, nós já vimos uma lista desses dons na mensagem anterior, Paulo vai dar outra lista daqui a pouco, mas existe essa variedade e significa que todos eles são importantes. No verso 18, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Mais uma passagem que se junta àquela do verso 11, que o Espírito Santo distribui individualmente, soberanamente as coisas como deseja. Aqui tem mais essa passagem onde Paulo diz que Deus coloca os membros no corpo como Ele quer. E lembrando o que dissemos na mensagem anterior, você pode até pedir que Deus lhe dê determinados dons, mas a concessão dos dons é prerrogativa de Deus. Ele coloca você no corpo como Ele quer. Se Ele quiser que você seja ouvido, um pé, uma mão, um olho, um nariz, Ele vai fazer com que você seja. É Ele que vai dizer qual é o seu lugar no corpo de Cristo. Você pode até pedir, Deus, eu queria ser um olho, mas Deus diz, não, você vai ser um dedo mindinho. Colocar você para ser um dedo mindinho. Amém. Nós precisamos do dedo mindinho também, ainda que seja só para levar topada, mas de alguma forma tem alguma função. Verso 20, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Mais uma vez a ênfase em unidade. O que Paulo está dizendo aqui é a importância de cada membro. A analogia é
todos os dons são importantes. E também, segundo ponto, todos eles são necessários, verso 21 e 22. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Ele diz aqui, o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Claro que precisa, o olho enxerga a pamonha, né? A canjica. Se não tiver a mão para pegar, ele só vai ficar olhando. O olho precisa da mão, claro. Da mesma forma que a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. A cabeça pode ver o caminho, mas sem os pés ela vai só ficar vendo o caminho. Ela não vai andar, ela não vai chegar onde ela imagina. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Que lição para aquela igreja que enfatizava os dons sobrenaturais, que priorizava aquelas manifestações públicas, aquilo que chamava a atenção, aquilo que era glorioso. Que lição importante. Dizer que existem outros dons e que todos eles são importantes e que são necessários, assim como acontece no corpo. Terceiro ponto, todos os dons são honrados, verso 23 a 24. E os membros que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Paulo está dizendo que tem membros, tem partes do nosso corpo que não são tão honradas assim, mas são exatamente estas que a gente cobre com mais cuidado, que a gente tem maior, ou trata de uma maneira mais honrada, diferenciada. Então, o que ele quer dizer é que mesmo aqueles dons espirituais que parecem humildes e simples e que não têm muita honra, é a esses que Deus concede uma honra maior. Eu tenho certeza que quando eu chegar na glória, não só eu, mas todos nós ficaremos surpresos quando Deus honrar Dona Maria, que frequentava os cultos de oração da igreja. Ninguém nem olhava para ela, nunca teve oportunidade de dizer nada, de testemunhar de nada, mas de madrugada orava por todos os membros da igreja e pelo pastor. E aí no dia do encontro com o Senhor Jesus, ela vai receber uma coroa de ouro e eu uma de lata, e eu vou saber por quê, né? Os membros que parecem menos honrados são exatamente aqueles a quem Deus dá maior honra. Que lição para a igreja de Corinto, que sabedoria do apóstolo Paulo. Através dessa analogia do corpo, ele praticamente identifica todos os problemas da igreja no culto com relação ao uso dos dons e já dá a orientação. O último ponto aqui dessa segunda grande divisão é de 25 a 26, quando ele fala qual é o alvo de Deus. Por que Deus deu muito mais honra àquilo que menos tinha? Verso 25, para que não haja divisão no corpo. Para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Por que Deus fez assim? Toda essa variedade, mas numa unidade. É para que não haja divisão no corpo. Vocês já perceberam a ironia de tudo isso? Os dons espirituais foram dados como expressão da unidade que existe entre nós, cristãos, evangélicos. E eu pergunto a vocês, qual é a doutrina que mais tem dividido os evangélicos hoje em dia? É exatamente a doutrina dos dons espirituais. Ela tem sido responsável pelas grandes divisões entre os evangélicos hoje, grandes polêmicas, quando esse assunto deveria ser um assunto que promoveria a unidade. Temos diferentes dons, diferentes habilidades, agimos em diferentes áreas, temos diferentes ministérios e serviços, mas fomos batizados com o mesmo Espírito, bebemos do mesmo Espírito, participamos do mesmo corpo, precisamos uns dos outros, porque todos os dons são importantes, eles são necessários, eles são honrados, e o objetivo de Deus é que não haja divisão na sua igreja, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Já pensou, se fosse assim, que testemunho não seria da igreja em relação ao mundo?